Bom dia, aqui no estúdio eu converso com a Cristiana Lobo. Bom, Cristiana, agora já dá para ter uma ideia por que as estradas estão tão ruins, né? Porque a gestão das estradas, todo o sistema então, é péssimo, né? Misturado com corrupção, com incompetência, com tudo. Você junta tudo, dá nisso, nessas estradas. E parece que o presidente Lula também está preocupado com isso, né? A imagem do PT, do governo de Dilma, que ele colocou lá, de uma certa forma, o que ele está resolvendo fazer, como é que ele está incomodado com essa história? Boa noite, Bonforte, boa noite a todos. Bom, o ex-presidente Lula está preocupado com a forma como ela está conduzindo esse processo, porque o grau de impaciência dela com a denúncia de corrupção é muito pequeno. E isso pode gerar consequência na formatação da base parlamentar. O PR, como a gente viu, o deputado Luciano Castro, já irritado com essa demissão a conta-gotas, diz que o partido vai se reunir em agosto para decidir. O PMDB também já está preocupado, porque também tem ministros na esplanada, enfim. O que os partidos da base se preocupam, isso já chegou ao presidente Lula e ele se manifestou sobre isso, é que a impaciência dela é grande e a rapidez com que toma as medidas pode ter sido estabelecido um novo padrão. E ele acha que um padrão de tempo mais rápido, bem diferente do que aconteceu com Antônio Palocci, acontece agora com o PR, numa rapidez muito grande. E isso preocupa. As pessoas que conversam com o presidente Lula, que foram aliados dele, acham que Dilma Rousseff não tinha outro caminho. Essa denúncia, a rapidez dela, é a mesma rapidez com que cobra a sociedade brasileira. Então, ela, de um lado, ela conquista a opinião pública, de outro, ela põe em risco a sua base parlamentar. E todo presidente sabe que ter uma base parlamentar frágil é ruim para o governo, porque fragiliza todo o governo. Então a preocupação dele é mais política, evidentemente que ele não poderia dizer que ela está errada em demitir quem tem denúncia de corrupção. Ele diz que ela está certa, mas ele, seguramente, se fosse o presidente, ele teria mais... O timing dele, né? O estilo dele é diferente. E a questão de valores também. A presidente Dilma tem esse valor ético muito mais acentuado. Ele tem mais valor de lealdade, como me disse um próprio aliado dele. Então ele esperaria mais esse chacoalhar da imprensa. Ela não. Na primeira denúncia ela já manda demitir, e agora essa questão da faxina que ela mandou fazer. E deu autonomia, segundo assessores do Palácio do Planalto, deu autonomia ao ministro Paulo Sérgio Passos para preencher os cargos, mas com dois critérios. Um é o político, porque o diretor do DENIT tem que ser sabatinado e aprovado pelo Senado. E de outro, ela não quer ninguém com ficha corrida, não quer ninguém que esteja respondendo a processos. E aí, isso limita bastante o leque de opções partidárias para os cargos que agora estão vagos. Minha pergunta vai por aí, Cristiana. A presidente Dilma age com muita correção ao querer montar um Ministério Ficha Limpa. Aliás, isso devia valer para a esplanada dos ministérios toda. Mas, enfim, no Ministério dos Transportes, que é a bola da vez, dá para montar uma equipe Ficha Limpa, especialmente recrutando nomes do PR, com todo o respeito? Tem nome sobrando aí para compor um Ministério Ficha Limpa? Pois é, André, boa noite. Essa é uma questão que a gente vai ver como é que o ministro Paulo Sérgio Passos vai conduzir, porque o nome tem que ser sabatinado e aprovado pelo Senado. E aí depende dos políticos. E de outro, a presidente quer esse ministério ficha limpa. Então, vamos ver como é que ele vai conseguir equacionar, em que tempo. Dizem que a partir de amanhã ele poderá começar a preencher os cargos no DENIT, porque amanhã, André, vai ter uma reunião em que Ideraldo Caron, ele me disse isso hoje, deve apresentar à presidente Dilma Rousseff a reestruturação do planejamento das estradas brasileiras a cargo da diretoria dele. E segundo ele me disse, o orçamento inicial era de 60 bilhões para essas obras. E com a adequação, isso foi aumentando, chegou a 72 bilhões. E a presidente Dilma, segundo ele, disse de forma muito direta e muito enérgica, e aí a gente imagina como foi esse diálogo, ela disse que o governo não tem, a União não tem esses 12 bilhões a mais para custear essas obras, que deve ser feita uma readequação. E aí ele pretende levar amanhã ao Palácio do Planalto, a presidente Dilma, numa reunião sobre parque de estradas, esse novo planejamento. E o que se diz na área política é que depois dessa apresentação vai ser dado o desfecho, enfim,
a permanência de Pagô e de Ideraldo Caron no DENIT. Então eles devem ser demitidos e aí Paulo Sérgio Passos vai fazer as indicações dos sucessores. E vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Mas eu acho que ao menos dar uma procuradinha na internet para saber se os nomes estão limpos, eu acho que isso vai fazer, porque em outros casos, por exemplo, o Juquinha da Valec, apareciam vários processos. O que os políticos dizem é que é difícil achar um gestor público que não responda a nenhum processo, mas aí também há processos e processos. Uns processos por desvio de verba, aí é mais complicado, eu acho que devia servir de parâmetro não só para o DENIT e para o Ministério dos Transportes, mas como disse você, para todos os cargos públicos. Na verdade, tem que procurar gente com currículo, não com folha corrida, né? Exatamente. Muito obrigado, Cristiano.